Cássio Bindella, bem-vindo à Rádio Difusora FM, parceiro aqui nas informações, sempre informando bem a população de Fernandópolis e região sobre os trabalhos que o Corpo de Bombeiros brilhantemente realiza em Fernandópolis e em toda a sua área de cobertura, que é a nossa região. Falar de um assunto importante. As chuvas chegaram e com ela também os riscos. Bom dia. Bom dia Samuel, bom dia a toda a equipe da Rádio Difusora, bom dia a todos os ouvintes que acompanham pelos rádios, redes sociais. É uma enorme satisfação novamente se encontrar aqui com os senhores e senhoras. E nós vamos falar hoje sobre chuvas intensas e também dar uma lapidada na dengue, né, Samuel? Perfeitamente. Que nós estamos em estado de alerta e de emergência no nosso município de Fernandópolis. Comandante, situação das chuvas intensas, o que pode ser feito para evitar ou diminuir os riscos de acidentes? Samuel, para que toda a população possa entender, essas são chuvas de verão, né? Então nós temos aí o calor intenso, que já fica a dica sobre a hidratação, evitar a exposição de sol das 10 às 16 horas. Entretanto, essas massas de ar quente sobem e vem as pancadas de chuvas aí. E na nossa região, nós temos aí diversos municípios no estado de São Paulo e 22 municípios do estado estão em alerta laranja. Ou seja, a Defesa Civil classificou o nosso município com status de alerta laranja. O que significa isso? São 4 tipos de status que os municípios podem permanecer. Então existe o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho. Ou seja, a quantidade de chuva prevista no nosso município, ela está no seu grau alto e não no altíssimo, mas está em grau alto. É um sinal de alerta para nós, porque pode vir pancadas fortes, fazendo alagamento, desmoronamento, entre outras as situações que podem ocorrer devido às chuvas. Nesse período de chuvas intensas, quais são as ocorrências mais comuns que o bombeiro atende? Nós temos diversas, né? Mas as que mais nos preocupam são as quedas de árvores, porque ela pode ocasionar acidentes durante a cidade. Também nas quedas de árvores, ela faz interrupção de vias. Essas interdições das vias nos preocupa, pois a incidência de acidente vai aumentando. Nós temos também desmoronamentos aí de locais que nós temos em Fernandópolis. Exemplo, perto do bairro da CESP, ali, desmoronamento de terra, fluviais, perto dos córregos, no caso lá de Santa Rita. Então, nós temos esses 2 tipos de ocorrências que nos preocupam mais, que é as quedas de árvores com decorrências de acidente de trânsito e os desmoronamentos de terra. Comandante, é possível fazer um trabalho preventivo quanto a chuvas intensas? Se você me permitir, Samuel, para orientar a população, nós temos no site do Corpo de Bombeiros, vocês que nos acompanham pela YouTube, aqui é um folder do Corpo de Bombeiros. No site do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, basta você fazer uma pesquisa rápida aí no Google, em outros sites de busca, Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, tem esse folder aqui lá no site. Esse folder tem os de acidente de trânsito, acidentes domésticos e, no nosso caso, enchentes. Nesse folder ele vai explicar como evitar risco, como evitar acidentes, o que fazer durante uma chuva intensa. Então, nesse folder, ele vai ter várias notas para você poder prevenir. Uma delas, por exemplo, nessa época do ano, nós temos que limpar nossas calhas, evitar que os lixos sejam colocados de forma irregular nas ruas, evitar as enxurradas na nossa cidade, porque, por exemplo, uma enxurrada com 15 centímetros de altura de água, ela pode arrastar um carro, ou seja, para derrubar um ser humano, basta você acessar ela. Então, nesse folder ele começa a trazer esses manual preventivo. Então, você que está nos ouvindo, evite enchentes, evite locais abertos, evite caminhar perto de árvores, nos sítios ou na cidade. Evite dentro da sua casa, você quer evitar um acidente de raio, evite janelas, desligue os equipamentos elétricos, se possível a antena, desconecte do televisor, evite celulares nos momentos de tempestade. Essa é uma das orientações nossas. Dentro do veículo, se você se deparou num ponto de alagamento e foi surpreendido com a enxurrada e você não consegue acessar, o teu carro desligou, evite descer naquele primeiro momento, mas ao perceber que as águas começaram a elevar, vá para um local seguro até acima do próprio teto do veículo.
Comandante, uma dúvida que todo fernandopulense tem, e eu particularmente também tenho, e externo aqui a dúvida dele juntamente com a minha para o senhor. Em Fernandópolis existe muitos pontos de alagamento quando chove? Nós temos sim, principalmente aqui no centro da cidade. Nós temos aí a Rua Bahia, a Rua Minas Gerais, a Pernambuco, nos cruzamentos com a Avenida 6, 7, 8. Aquela região ali tem ponto de alagamento considerável. Inclusive as enxurradas que passam ali estão acima dos 15 centímetros que nós conversamos hoje. Ou seja, se a pessoa for enfrentar uma enxurrada dessa, o carro dela pode afogar no meio da enchente e ser arrastado, ocasionando acidente para a própria pessoa. Além dali, nós temos a Travessa São Sebastião, com os cruzamentos lá embaixo, com a Rua Bahia, com a Pernambuco, a Minas Gerais, que é perto da Vila Veneto. Fora esses dois locais, nós temos a Getúlio Vargas, que é aquele ponto tratado do córrego lá também, que desce para o shopping center. Perfeitamente. Para você que está nos acompanhando pelos 91.3 da Rádio Difusora FM, nós estamos recebendo em nossos estúdios o comandante da administração da Estação de Bombeiros de Fernandópolis, o Sargento Cássio Bindella. Sargento, portanto, vários alertas estão sendo emitidos, pelos órgãos de segurança do Estado de São Paulo a respeito das chuvas intensas que devem permanecer até o final de semana aqui em nossa região, em nosso estado. Cidadão verificou que o tempo não está bom, melhor ficar em casa, evitar ranchos, prainhas, locais abertos, sítio, evitar sair de casa durante a chuva. Nós temos aí um sistema de defesa civil que o pessoal pode aplicar pelo próprio celular. É o SMS 40199, ela pode cadastrar o CEP da rua dela, então todo sinal de alerta que tiver na cidade, ela vai receber um SMS para poder receber informações atualizadas da nossa região. Então assim, população, previna-se para evitar o acidente. Outra medida interessante e importante que eu classifico realizada pelo Corpo de Bombeiros é a questão aí da prevenção de acidentes. E vocês realizam algumas ações educativas, não apenas no trânsito, mas em todo o âmbito, na esfera que abrange aí a segurança do cidadão. Vocês continuam com essas ações educativas aqui em Fernandópolis, inclusive entregando folders no trânsito, ações educativas também nas escolas? Nós temos o Corpo de Bombeiros, nós temos a ação do Bombeiro Educador, hoje realizada pelo Cabo Regis. Entretanto, todo o efetivo do Corpo de Bombeiros é um bombeiro educador, extensão desse trabalho do bombeiro. Nós visitamos escolas, entidades, fazemos sim também bloqueio em semáforo, com a entrega de folders. Temos aquela semana do trânsito, que em parceria com a Polícia Militar, nós também fazemos ação educativa. Só que a educação tem que partir do próprio cidadão. Perfeitamente. Então, se o cidadão pode receber o folder, pode receber a instrução e colocar de lado da sua vida, ou no porta-luva do carro o folder, nada valeu aquela ação do Corpo de Bombeiros. A população tem que se conscientizar, em primeiro lugar, que ele está em risco. Sargento, um outro assunto, até que sai um pouquinho da questão das chuvas, estamos aí no período de volta às aulas. O senhor é pai, a maioria de nós aqui, temos filhos, crianças em casa. E quais são os alertas que o senhor faz aos pais na questão do trânsito ao levarem e buscarem os seus filhos nas escolas? Eu relato muito na minha casa, por trabalhar na área da segurança pública, e isso também cabe a todo cidadão. Por exemplo, agora nas férias, eu tenho uma filha de 5 a 6 anos e uma de 2 anos e meio. O que eu fiz com as minhas filhas nessas férias? Elas estão aprendendo a andar de bicicleta. Então, no próximo ao meu bairro, eu ensinei o que é um pare para minha filha, eu ensinei o que é um semáforo, onde tem que parar, observar as ruas, se vem veículo ou não. Então, esse é um trabalho do pai e da mãe que deve realizar, o do responsável para a sua criança. Deixar as crianças nesse período, retornar às escolas, aumenta o trânsito, período da manhã. Toma cuidado com os veículos, ensine o seu filho, trabalhe na prevenção, na educação do seu filho, na questão do trânsito, no transporte para a escola. Use cadeirinha, use cinto de segurança, não distraia com o celular dentro do veículo, não se distraia com outros artifícios dentro do veículo, como comida, para que evite esse acidente com essa criança. Ao chegar na escola, observe a rua,
atravesse na faixa de pedestre, entregue a criança dentro da escola com segurança, porque normalmente as escolas têm o seu porteiro ali para recepcionar essa criança. Certifique-se que essa criança adentrou a escola, vá no horário indicado da escola para retirar a criança da escola, para que ela não trafegue nas vias sozinhas. Esse acho que é o trabalho da família que tem que ser realizado. E falando em chuvas intensas, comandante, nesse período de chuvas, existe uma reincidência, uma incidência, melhor dizendo, de raios em nossa região? Com certeza, Samuel. Assim, nós sabemos que nós estamos lá no período de verão, então nós temos o calor intenso na massa de ar baixa, que a gente chama, né? Essa massa de ar sobe, ela entra em colisão com as massas de ar frias e vem a provocar as tempestades. E esse encontro de massa vem também a incidência de raios. Na nossa região tem muita queda de raio. Graças a Deus nós temos uma proteção das torres aí, dos para-raio, que evita muito a queda de raio dentro da cidade. Entretanto, nos sítios ocorre muita queda de raio. Nós temos fatalidade aí com animais nos pastos. Então, por isso fica a dica: não se aproxime de troncos de árvore, não se aproxime de árvore nas áreas abertas, não caminhe em campos, evite prainhas, evite represa, pescar durante a incidência das chuvas. Nós temos aí a previsão de chuvas para o mês de fevereiro, que seria 179 milímetros. Nós a ultrapassamos, estamos 191 e nós só estamos no início do mês. Então, assim, teremos muito mais chuva no decorrer desse mês ainda, com o encontro dessas massas de ar e muito mais quedas de raios. Um fator potencializador que vem pós-chuvas é a questão da dengue que nós estamos enfrentando. Mas nesse momento eu convido também a nossa amiga de mesa, Clara Moreno, a participar dessa entrevista. Bom dia, Clara. Sargento Cássio Bindella, bom dia. Queria saber então sobre o trabalho, né, dos bombeiros com relação ao auxílio nessa questão chuvosa, na questão que nós estamos com o tempo mais úmido, que está propício, e todo mundo já sabe dos altos casos de dengue que temos na nossa região. Como que o Corpo de Bombeiros está trabalhando nessa situação? Bom dia, Clara. Nós somos parceiro da Prefeitura de Fernandópolis, do Poder Executivo, do Legislativo e do Judiciário, né? Então, diante disso, nós participamos no começo do ano de uma reunião do Conselho de Segurança Municipal, cujo ali estava presente o presidente, que é o Djalma, que é um dos secretários da Prefeitura, os membros da Polícia Civil, Dr. Herveson, e o coronel do policiamento aqui de Fernandópolis. E nós, como convidados, também estava o secretário de Saúde, e relatou no conselho que nós teríamos uma epidemia de dengue em Fernandópolis, que já estava previsto, e ele estava em uma luta constante com os atendimentos na UPA devido aos casos de dengue. Diante disso, o Corpo de Bombeiros não é a atividade fim do Corpo de Bombeiros o combate à dengue. Entretanto, nós fazemos parte dos entes da federação. Na primeira semana do ano, nós fizemos um arrastão ali perto das mediações do quartel do Corpo de Bombeiros. Inclusive foi divulgado aí pelas mídias, inclusive por vocês, 9 sacos de lixos recolhidos nas mediações do Corpo de Bombeiros. Após isso, nós temos um grupo chamado Vizinhança Solidária, lá no Mário Benês, uma iniciativa da Polícia Militar, que é com o objetivo de promover segurança pública entre os moradores, conforme diz a Constituição Federal, que é um direito de todos, né? E eu sou um dos participantes, tutor desse grupo de amigos lá do Mário Benês, e naquela região. Nós temos aí aproximadamente 400 moradores participando desse grupo do WhatsApp. Nos mobilizamos no grupo lá, fizemos um arrastão, acredito no dia 28 ou 26, se não me engano, do mês de janeiro. Recolhemos 31 sacos de lixo. Quando eu falo lixo, eu estou classificando esse lixo não papel descartado, essas coisas, mas sim alguns locais que pode fazer acúmulo de água, como garrafinha, copo plástico, marmita, tampa de marmita, sacolinha plástica, entre outros tipos de possíveis criadores do mosquito, do Aedes aegypti. Então, assim, o Corpo de Bombeiros em si, nós já fizemos nosso arrastão como ajudar a Prefeitura de Fernandópolis. O nosso grupo de moradores lá do Mário Benês, fizemos no Mário Benês. E essa ação nós pedimos para vocês divulgarem para promover a iniciativa em outros bairros também. Porque o que nós percebemos? A Prefeitura, ela luta para fazer a limpeza dos locais, das vias públicas. Entretanto, quem suja? A população.
Quem que descarta o copo pela janela do carro, a tampinha, a garrafa? A população. E nós sabemos que um mosquito ele pode sobrevoar ali 100 metros. E tem especialista que fala que ele pode sobrevoar 2.000 metros de distância de onde ele nasceu. Nós temos piscinas que não estão sendo tratadas, que foi encontrada no Mário Benês. Aqui no centro da cidade também tem piscinas que não estão sendo tratadas, que está fazendo o criadouro do mosquito da Aedes aegypti. Então, assim, o que eu falo para a população? Evite a sujeira, seja mais limpo, seja mais consciente com o meio ambiente, porque o combate à dengue não é o tratamento. Não é a Secretaria de Saúde, os órgãos transportando a população para a UPA, para os postos de saúde. É a população se conscientizando que ela não pode fazer descarte desnecessários, inclusive do seu lixo na frente da sua residência. Coloca em cima da lixeira, porque vem uma enchente, leva por enxurrada esses resíduos que foram descartados pela casa. E ela vai acumular em bueiros, vai tampar bueiros, vai fazer acúmulo ali, vai entupir o bueiro, podendo ocasionar acidente, inclusive nós temos aqui, que nós comentamos, um incidente da moça perto do Beira-Rio, que caiu num buraco porque não teve visibilidade das águas. No entupimento de bueiro, você não vai ter visibilidade da rua onde você está trafegando, então há um risco de acidente. Então evite o descarte desnecessário de lixo. Essa é a mensagem do Corpo de Bombeiros, e copie a nossa ideia. Faça você, nas suas mediações, no seu quarteirão, a limpeza, como nós fizemos no Corpo de Bombeiros. É que tem muita gente que suja, então vamos pensar o contrário, né? Vamos limpar, colaborar, porque justamente a ideia principal é conscientizar a população de que não adianta só falar estou com dengue, estou com familiares com dengue, mas também tem que fazer a nossa parte. E não é de hoje que já se fala sobre isso. O maior combate não é o fumaça que a prefeitura está promovendo, porque ele vai atingir os mosquitos que estão sobrevoando. Exatamente. E aqueles que estão ainda em desenvolvimento nas águas paradas. Então a população, se ela não se conscientizar que ela está causando mal para si próprio, todo mundo sofre. É espantoso a quantidade de lixo coletado nas ações de prevenção e de combate à dengue, ao qual vocês aí participou, o senhor principalmente participou, nos bairros aqui de Fernandópolis. E não exime aqui a questão da responsabilidade. A população ainda é a principal, né, causadora de todo esse caos que estamos enfrentando, desse cenário triste a respeito da dengue. Comandante, mais alguma informação para trazer aqui aos nossos ouvintes, internautas, nessa entrevista proveitosa de muita informação? Aproveitando assim o ensejo, trazendo a conscientização sobre os acidentes, nós temos nossas rodovias e que durante as chuvas você tem o risco de aquaplanagem, perda de visibilidade em ultrapassagem. Então, assim, durante a chuva você perdeu a visibilidade ou percebeu que a via de rolamento está com um acúmulo de água acima da segurança que você tem, tome cuidado, encoste o seu veículo, sinalize, ligue o pisca-alerta no acostamento, evite fazer o seu trajeto durante essas chuvas, porque nós temos diversos acidentes que o veículo menor foi ultrapassar um veículo pesado, um caminhão, um ônibus, e ali na lateral dessa ultrapassagem vem muito acúmulo de água espirrando pelo veículo maior, e aí tampa, perde a visibilidade do para-brisa e você pode perder o controle do seu veículo. Então evite essas ultrapassagens, diminua a velocidade, a aquaplanagem, percebeu que o seu veículo vai aquaplanar, evite frear o veículo, evite manobras bruscas, tira o pé do acelerador e tente controlar seu veículo novamente. Então, assim, nas rodovias nossas, cuidado, trabalhar na prevenção, evita os acidentes realmente. Às vezes você quer ganhar 5 minutos na sua chegada no destino final e você pode perder sua própria vida. Sargento Cássio Bindella, em seu nome eu cumprimento toda a equipe do Corpo de Bombeiros aqui de Fernandópolis e agradeço imensamente pelos trabalhos prestados e principalmente um dos principais trabalhos do Corpo de Bombeiros, que é a comunicação, a informação. Obrigado pela participação conosco aqui na Rádio Difusora FM e também falando sobre um projeto importante que é o Bombeiro Educador. As escolas, coordenadores, diretores, enfim, a população que querer conhecer um pouco mais do trabalho do Corpo de Bombeiros ou se precisar dos serviços do Corpo de Bombeiros, qual o número a acionar? O Corpo de Bombeiros nós temos aí o 193, só conscientizando a população, esse número é centralizado em Bauru.
a orientação nossa hoje, ao ligar no 93, esse telefone de emergência, diga seu nome, diga o que está acontecendo e seu endereço. 3 informações muito básicas para que a viatura chegue no local. Bombeiro educador, está aí o nosso convite às escolas, a população em geral, visitar o nosso quartel, será muito bem recepcionada, será instruída lá pessoalmente pelos bombeiros acerca dos acidentes, do trabalho do Corpo de Bombeiros. As entidades que queiram a instrução do Corpo de Bombeiros enviem o ofício ao quartel de Fernandópolis, que será despachado e agendado uma data para ministrar as instruções.